Deu pau aqui, ô Nardini. Amor, não tá aparecendo pra mim. Então, porque saiu. Não, pra mim nem apareceu, em nenhum momento. Oi, gente, não sei o que está acontecendo, problemas técnicos Ah, agora apareceu. acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo, porque deu algum problema aqui, senhores, peço desculpas. Não sei o que está acontecendo com a internet. Na verdade, não é a internet, não é o celular. Então, estou confuso com o que possa ser. Mas eu ia falando que quem vai falar hoje aqui é a Nádia, que ela é coordenadora infantil pedagógica do Colégio SEB, que está entre os melhores colégios aqui de São Paulo. E ela tem muito a dizer sobre como vai ficar a educação infantil esse ano, quais são as projeções, o que esperar. Enfim, porque a gente tem poucas informações adolescente, como é o caso de outros que estão vendo aqui. Passar essas informações de forma correta para os pais é fundamental. Oi, Nádia, tudo bom? Oi, Miguel, tudo bem? Tudo bom. Tô aqui dizendo que eu não sei o que aconteceu, mas a videoconferência saiu duas vezes sem minha autorização aqui. Caiu, simplesmente caiu. Eu aqui, você ficou travado. Não falava mais. Então, não sei o que está acontecendo, estranho. Mas enfim, vamos torcer para que agora não aconteça mais esse problema. Acho que não vai acontecer, mas tudo bem com você, Nádia? Tudo jóia. É o boom da internet, todo mundo usando a internet agora, né? Pode ser, a gente mudou o horário, tem que fazer às 19, para ver também um pouquinho se esse horário a internet era melhor, etc. Agora, você tá bem, né, Nádia? Essa prisão aqui para cortar o cabelo, não preciso nem cortar o cabelo mais. Tá Tô vendo. complicado. A última vez que você me viu, na última reunião que a gente teve, o cabelo curto, agora não Tava tem o que menor, fazer bem com esse menor, cabelo. Miguel. Eu, outro dia, raspei da minha namorada, ela quis diminuir o cabelo dela. Tô pensando, daqui a pouco eu vou raspar o meu, não tenho o que fazer, não tem barbeiro para fugir, pô. Oh, meu Deus, novo penteado, novo look. Sim, acho que é o problema que muitos estão enfrentando. Aliás, comentem aí embaixo quais problemas que vocês estão vivendo nesse momento de quarentena. Sei que não são poucos, mas podem dizer o que vocês estão passando aí, os estresses, o dia a dia que não está sendo fácil para ninguém, mas enfim, são oportunidades também de mudar o estilo e o visual, como a Nádia bem Isso colocou aqui, né? mesmo. Sei. Mas então, Nádia, eu falei um Vamos lá. pouquinho sobre o tema que você vai falar, mas eu gostaria que você se apresentasse também. Já falei super bem de você. Está entre as coordenadoras de Nossa. uma das maiores escolas de São Paulo e uma excelente profissional para contar para a gente que trabalha com criança um pouco do que ela imagina que vai acontecer e do que está acontecendo nesse instante. Então, conta aí um pouquinho quem você é para eles, Nádia. Bom, gente, eu sou pedagoga, trabalho há quase 30 anos na área de educação, sempre com crianças menores, de educação infantil e Funde 1, e acho que é onde hoje pega a coisa, né? Porque os Total. meninos maiores, de Fundamental 2 e médio, se viram. Os Sim. pequenos é que precisam de muito apoio, né? Então, Uhum. acho que o maior desespero hoje para as famílias é se adaptar a essa rotina dessas crianças pequenas e tudo que envolve, né, as crianças pequenas. E eu acho que é o setor da economia que mais sofreu modificações ou mais está atualizando nesse momento é a educação, principalmente, como você falou, a educação das crianças mais novas, né? Exato, exato. Tem muitas particularidades, muitas especificidades essa faixa etária, né? Então, Uhum. para tudo no entorno disso, seja na escola e seja em outros mercados também. Eu acho que não só na educação. A educação, sim, vem com um ponto muito forte, porque se criou a ideia, e que a gente tem que fugir dela, de que os pais serão professores substitutos. Eles não serão. Sim, Cada um não tem tem seu formação papel. para isso. Não dá tempo também de formar médicos, arquitetos, engenheiros em uma, 2 semanas para serem professores. Sim, tem toda a Então, razão. são alfabetizadores, não tem como. Então, acho que a gente precisa valorizar, na verdade, os papéis que se estabelecem e fortalecê-los. Pai é pai, mãe é mãe, professor é professor. Com Eu estou certeza. vendo que a gente está falando da alfabetização. Eu tenho escutado Sim, muito de amigas, inclusive. É um período muito difícil, mas agora é hora da gente aproximar conteúdo, né? As crianças pequenas, em especial, eu acho que a gente tem que trabalhar com vínculo. Manter o vínculo sim. que eles estavam construindo na escola e que Aham. nós fomos pensar menos de um mês de aula, tudo parou. Então, se Sim, fazer presente os colegas, é,
manter estes vínculos é o mais importante nesse momento. A educação infantil pressupõe vivência, né? Pressupõe Sim, contato. sim. Então, esse é o ponto fundamental. A alfabetização, se a gente for estimulando as crianças desde sempre, eles nasceram no mundo letrado. Nós Uhum. estamos aproximando todos eles de conteúdos e de conceitos que eles depois organizarão. Não adianta a gente querer colocar o carro na frente dos bois agora. Acho que agora é Sim. parceria mesmo, professores e famílias, e ter calma, né? É hora de ter calma agora. Acho que o Olha, mundo parou. uma pergunta muito boa da Amandita, deve ser Amanda, né? Que ela falou justamente sobre o que você está falando. O que, que os pais podem, no que eles podem ajudar agora a manter esse vínculo que está sendo construído nessa iniciação escolar? Qual é o papel deles? Eu acho que assim, eles têm vários papéis, como você falou, não é o de educador, Não. eles não têm formação para isso, mas o que, que você acha que eles devem fazer nesse, porque mais para frente vai falar sobre coisas mais gerais, mas no processo de socialização deles, integração com os professores, com os colegas. Eu acho que agora é possibilitar mesmo este contato online, que é o que nós Uhum, temos no momento, né? Então, sim. entrar para. Acho que videoconferências hoje ajudam muito nessa Uhum, proximidade. A gente uhum. escuta histórias mesmo, então eu tenho amigas, professores que trabalham comigo, enfim, de crianças muito pequenas que o primeiro dia que viu o professor na videoconferência fugiu, porque viu a Nó, imagem na tela e saiu correndo, se escondeu, porque a professora estava dentro da casa dela, que né? Que é engraçado. novidade. Quando vem os colegas, eles saem de frente da tela e eles querem buscar todos os brinquedos. Isso é Uhum, natural, eles fazem isso presencialmente, de querer mostrar as sim. coisas. Então, quanto mais nós possibilitarmos esta possibilidade deles se verem, deles conversarem, dos professores contarem histórias, sejam ao vivo ou não, com vídeos Uhum, gravados, quanto mais eles puderem ver as pessoas, não só da escola, mas da família também, dos colegas, enfim, melhor, porque a gente está aproximando, isso é importante para eles. Os vínculos sim. precisam ser tratados, mesmo que à distância. Então, Nádia, você acha que nesse momento suspende um pouco a parte mais conteudista para as crianças mais novas, de alfabetização, e foca-se mais na parte de socialização e vínculo, seria isso? Eu acho que os dois, sabe, Miguel? Mas eu acho que a gente Tá. não pode exigir dos pais essa parte do conteúdo, do conceito. A Uhum, parte sim. conceitual será dos especialistas, dos professores, é papel da escola. A Tá. gente pode estabelecer uma parceria, onde a Uhum, gente a escola mande para essas famílias algumas possibilidades de ação, algumas dicas de interação, algumas dicas do que eles podem mostrar para as crianças, fazer com as crianças, mas a gente ótimo, não pode exigir a mediação do conhecimento, nem a ótimo. intervenção que nós faríamos na escola. Sim, sim, faz todo sentido. E aí eu fico pensando, Nádia, porque quanto mais velha a criança, né, entrando na adolescência, mais tranquilo é essa parte de. Porque os vínculos estão bem estabelecidos, então eles, né, jogam videogame meio que o dia inteiro agora e socializam dessa forma. E o conteúdo é mais fácil de ser adquirido lendo e tal, já tem mais autonomia em dominar conteúdo, né? Então é mais fácil. Agora eu fico realmente curioso saber como que as crianças super novinhas, né, dessa, enfim, 4 até 7, 8 anos, como que elas fazem para agregar conteúdo nesse momento? Eu acho que para os mais velhos, eles são autônomos em tudo. Então, é fácil que eles entendem da tecnologia muito mais fácil. Uhum, Eles conseguem chamar os grupos que eles são mais próximos. Eles conseguem, de maneira mais independente, realizar as atividades, as sim. propostas, enfim, e inclusive entrar em contato com os professores para dizer o que entendeu ou não. Sim, Os sim. pequenos, eles dependem dos pais, eles são dependentes. E por isso que eu Uhum, falo, a gente precisa ter calma. Porque neste momento, não é só fazer a atividade do filho. Neste sim. momento, as pessoas estão em casa cuidando das casas, fazendo comida, dando conta dos seus trabalhos, e dando conta das lições dos filhos. Então, quanto mais calma e serenidade nesse momento nós tivermos, menos Uhum, peso será para todo mundo. Porque eu fico pensando, quanto mais agitado o entorno, mais agitadas as sim. crianças ficarão. Não é o que a Dá, gente deseja no meio de tudo isso. sim. Quanto mais calmos eles estiverem, melhor. Então, eu acho que nós precisamos
pensar nos estímulos que nós daremos. E Uhum. acho que ter um canal aberto mesmo com a escola. Vamos pensar que até os bancos estão negociando. Por que a gente não pode negociar prazo com a escola? Em especial de Sim, criança pequena. Se ele tem sim. atividade para fazer e não foi possível, não foi possível. Eu recebi o vídeo de uma amiga fazendo atividade com a filha dela de 3 anos. Tá. E muito engraçado, porque eu ria, depois eu falava, a relação já não tá boa. Porque, assim, era uma atividade de coordenação motora. E tinha um caminho super Aham. sinuoso. Não estou falando Tá. da proposta, se é boa ou se é ruim, mas estou dizendo do contexto mesmo da atividade. E era para levar com tinta azul. Uma criança de 3 anos, a primeira coisa que ela faz é se pintar toda de tinta, porque isso, a beleza dessa exploração está aí. E era para Uhum. pôr só o dedinho. A mãe lia assim, põe só o dedinho e leva pelo caminho. O que ela fez? Ela levou pelo lado da atividade, no caminho reto, não usou nada do caminho que tinha. E a mãe foi estressando num tanto. E eu ri e falei, Eita. cortou o caminho está muito sinuoso aquele. Ela achou uma outra estrada, Aham, tá aham. ótimo. E depois ela mandou, eu falei, deixa ela explorar a tinta. Depois ela me mandou uma foto da menina inteira azul, porque Nossa, isso que legal. aconteceria na escola, né? Mas a Aham. gente pode exigir que as famílias entendam isso e nem façam essa intervenção. Este não é o papel. O papel é Sim. outro. Então, acho Eu que acho que quanto um mais a bom gente tiver. ponto. Deixa eu só Oi. falar um ponto. Que eu acho que o ponto nesse sentido é que os pais são muito preocupados com o que é certo e errado em termos de aprendizado. Ah, mas se ele fizer errado, ele não está aprendendo. Né? Sim, Você que entende mais que eu, Nádia, mas longe disso, o erro faz parte do aprendizado. Ele é inevitável a quem quer aprender. importante. Quantas vezes a gente já errou sobre muitas coisas? É hora de deixar os Sim, meninos errarem agora. E não está errado. O importante é a sim. gente entender que para a educação infantil não está errado. Para a alfabetização, muitas vezes eles escrevem de um jeito e que nós que somos da área, que trabalhamos, por exemplo, com a linha da construção, não vemos isso como um erro. Nós vemos como possibilidades de aprendizagem. Então, Uhum. é mudar paradigmas, é mudar jeitos de olhar as coisas, né? Eu acho que a parada que o mundo deu nos convida a isso, não só na Sim, área de educação, mas para a vida. Então, com certeza. para, deixa o menino explorar. Talvez o mais importante não seja fazer o caminho do caminhão, porque ele nunca nem viu um caminhão, talvez, nunca andou com um caminhão. Mas talvez explorar a tinta e pintar toda coisa, toda a folha. Ela ainda dizia, eu adoro pintar caminhões. A menininha falava, né? Eu falava, ela tá te dando a dica de que o caminho é o de menos. Deixa ela Uhum. pintar a folha inteira e tá tudo bem. Né? Então, Sim, acho que vem uma série de desafios mesmo para dentro das nossas casas, independente da idade que as crianças tenham, mas acho que quanto menores, mais desafiantes são as atividades que a gente propõe enquanto claro. escola. Por isso que a abertura de diálogo com a escola é primordial, ela é essencial. E, inclusive, para a gente dizer, não dou conta, e tudo Sim, bem, e a gente se sim. acolher. E até porque acho que as escolas estão passando por um processo de reinvenção muito grande, né? Eu atendo crianças desde o SEB, Vértice, Mobile, Band, Santa Cruz, assim, as grandes escolas de São Paulo todas. E cada uma está fazendo de um jeito diferente, e todos eles são muito legais, são diferentemente incríveis. Então, querer que o pai ensine o que é o certo e errado, quando as escolas também estão tentando várias coisas legais, é Sim. muito inviável, né? Não, e é um aprendizado para todos, né? Se nós que somos da área, muitas vezes temos dúvidas e temos feito aprendizagens constantes com os feedbacks das famílias, com os feedbacks Uhum. das crianças. Seria ilusão pensar que os pais iam conseguir dar conta, assim, facilmente dessa demanda toda, que não é única, né? Que ela é Sim, enorme em muitos sentidos. Então, eu acho que agora a gente tem que ser legal com a gente, todo mundo, sim, sim. né? Porque acho que daí tira esse peso desse desespero que fica. E tudo que a gente faz, eu acho que agora não é hora de aprofundar conhecimento com criança Legal, pequena. Eu acho que agora é hora de aproximá-las de muitos conhecimentos. Elas são legal. muito curiosas e a gente precisa usar isso. Então, aproximá-las de conhecimentos, aproximá-las de informações, dar espaço para explorar e para falar o que pensa, inclusive o que sente. É o mais Uhum. importante nesse momento. Quando as coisas voltarem ao normal, e acho que daí nós teremos um conceito diferente de normal também, a Sim, gente retoma. Se nós formos pensar nos educadores, nos teóricos da educação, é isso, a gente vai desenvolver
tudo aquilo que foi aproximado destes meninos se desenvolverá. Nós vamos Uhum. trabalhar para que isso aconteça. Então, não dá para hoje pensar assim, poxa vida, mas o meu filho mais velho nesta idade já fazia isso. Nós tínhamos um contexto diferente. O que dá Sim. para pensar as crianças estão também enfrentando um jeito diferente de conhecer e aprender. Vamos tirar disso o melhor que a gente puder. Então, eu tenho dito para as pessoas que falam comigo, assim, agora é a hora de nós fazermos o melhor que podemos. Nem mais, nem menos. Só o melhor Uhum. e do que é possível. Porque eu acho que daí Uhum. tira uma carga negativa de tudo isso. A gente começa a olhar as Sim. coisas de outra forma, de uma forma mais positiva. Sim. E você tocou na flexibilidade, Nádia, que eu tenho visto das escolas. É que as escolas, eu nunca tinha visto isso acontecer, na verdade, estou achando muito interessante. Que elas têm perguntado aos alunos como tem sido o nível de demanda, o que elas podem mudar, na verdade. E aí eu sinto que algumas escolas estão saindo muito tranquilas e os alunos falam, não, tá muito fácil, eu fico o dia inteiro jogando videogame. E tem escolas que estão dizendo, não, tá sem condições, eu começo às 7, e não é mentira, porque é um aluno meu, um paciente meu que é super inteligente, dedicado, aí começa a estudar às 7 da manhã e ele acaba todas as atividades às 10 da noite. Então, o grupo se reuniu para dar um feedback para a escola, que é uma escola super grande, e falar, gente, está inconcebível o nível de informações. Então, deixa até a dica para quem é terapeuta de crianças, para que a criança também agora ela pode ser mais protagonista do aprendizado ou do ritmo dela. Né? E realmente, tem Exato. escolas que estão dando além da capacidade e escolas que não dão quem. E acho que é importante a criança também dar o feedback para a escola, porque a escola está aprendendo no processo. Assim, a gente passou de um ensino presencial em 1, 2 semanas para o ensino online, porque ele não é nem Uhum. EAD, ele é Sim, online. sim. O ensino EAD, você tem todo um planejamento. Ontem eu estava escutando uma palestra e a pessoa dizia isso. Você planeja para aquilo. Não deu tempo, né? E a gente nem Sim, tinha pensado sobre aulas online, muito menos EAD para educação infantil, para sim. berçário, né? Não existe isso em nenhuma pesquisa de educação, né? E a gente não está falando do homeschooling. A gente está falando de uma educação online mesmo, onde a participação do professor ela se faz essencial. É diferente. Às vezes a gente tenta colocar o passo a passo, né? Diga isso para a criança, faça isso, motive fazer assim. Mas Uhum. mesmo assim é diferente. Então, eu escuto de pais que dizem assim, nossa, acho ótimo quando está escrito, mas a professora grava um vídeo dizendo exatamente o que ela escreveu. Uhum. Só do meu filho olhar para a professora no vídeo, ela já tem vontade de fazer. É diferente a relação, né? Então, e a gente não pode esquecer também de todos os distratores que tem em casa, de todas as relações que tem em casa. Eles não estavam habituados com isso, as crianças também não estavam. E eles estão construindo, reconstruindo as relações, tanto familiares quanto com o saber, com o conhecimento, que era representado pela escola. Então, acho que adequar, errar na mão, às vezes, a quantidade de atividade para mais ou para menos, é pertinente ao momento que a gente vive de reinvenção das Sim, relações escolares. E acho que a escuta para o feedback, tanto das famílias, no caso das crianças pequenas, quanto dos próprios alunos, no caso dos maiores, ele é essencial para balizar as propostas. E acho que perfeito. hoje a gente vive num momento tão ímpar que se antes isso já era, deveria ser, se não era, deveria ser natural e esperado, agora é essencial que a escola diga, verdade, vamos pisar no freio, ou, verdade, preciso dar uma pisadinha no acelerador. Porque Uhum. quanto mais trocas tivermos, mais qualidade de ensino teremos. E quando eu falo de qualidade de ensino, muito mais pensando nas relações, em todas as aprendizagens que virão por trás destas relações, do que nos conceitos em si. Uhum. Muito legal. Mas, Nádia, falando nisso, assim, como que as escolas imaginam avaliar as crianças esse ano? Quais critérios vão ser usados? Já tem algum dado sobre isso ou ainda é muito cedo? Eu acho que neste momento a gente não encontrou, para quase nada, uma unidade Uhum. entre os educadores. Eu acho que Tá, todo mundo vai levantando coisas e todo mundo está aprendendo junto, aprendendo uns com os outros, dividindo experiências mesmo. tá. O que eu vejo disso tudo?
Tem gente que se pauta na metodologia que usava anteriormente, com as aulas Uhum, presenciais. Então, a gente vai fazer prova, tudo se mantém, só muda o uhum, ambiente. Não é físico, agora ele é virtual. Tem gente que adaptou essas avaliações para o mundo virtual. Tem gente que considerou um pouco da parte presencial e um pouco da parte online. Tem uhum. gente que tem feito avaliações orais por Tá. videoconferência. Tem gente que tem usado o lúdico para fazer avaliação por videoconferência. Então, você faz um jogo com 4 crianças e eles precisam mostrar a resposta certa para a pergunta que você fez. É um Legal. tipo de avaliação que seria possível na escola também e que agora ela se torna bacana, porque os meninos nem entendem que eles estão fazendo uma prova, vamos dizer assim, entre aspas, estão sendo Sim, avaliados, mas estão. E você tem como sim. registrar tudo isso, porque você pode deixar gravado, inclusive para depois retomar com as crianças. Então, acho que possibilidades existem várias. Mas aí Uhum. depende da proposta da escola, depende de como as pessoas estão encarando este momento, de qual é o grau de compromisso com este aluno e com Uhum. estes saberes. Então, tem um monte de coisa envolvida, mas possibilidades milhares. Tá, entendi. Então não tem um consenso ainda sobre qual a forma cada escola está fazendo do jeitinho que acha correto. Sim, porque também tem a ver com a proposta pedagógica de cada escola, né? Sim, sim. Com o seu E projeto próprio. é o que você falou, foi uma questão pega de surpresa. Nem teve tempo de preparar como seria a dinâmica online. Era uma coisa totalmente novo, né? E como tudo é incerto, a gente não tinha nem certeza de quanto tempo ficaria, né? Sim, Ficaria no final do trimestre, do bimestre, ou se você voltaria antes, e se tudo era possível de ser avaliado na volta ou não. sim, E a gente não vive essa incerteza, né? A cada dia a gente recebe notícias, mas nada é certo. Então, sim. a volta de todo mundo também não é certa ainda. Não Então, se tem você nenhuma pegar estimativa ainda. meados de maio, mas é Tá, vago também, né? Meados de maio. tá. É muito Então, vago, assim, sei. muito vago. Então, se para nós adultos isso é vago, imagina para as crianças. Então, Uhum, acho que quando eu falo das relações, é nesse sentido também, de fortalecê-las dentro de tantas incertezas, né? E que sim. a gente não sabe responder às vezes para elas. E ok, a gente não sabe responder. Acho que a gente vai aprender a dizer mais vezes que a gente não sabe as coisas. E tudo bem, Muito bom. Sim, isso é bom. sim. Ô, Nádia, mas as atividades, as aulas com as crianças mais novas, como que elas são feitas? São feitas em grupo, todos entram ao mesmo tempo, ou pela questão Hum. da concentração, é individual cada professor com um aluno? Como que está funcionando? Não, depende. Aí depende da idade, depende do colégio, depende da idade, depende das características das faixas etárias e depende das dificuldades e particularidades de cada aluno. Tá. Quanto menores eles são, então, tem gente, por exemplo, que fez a opção assim, de crianças menores. Se você coloca todo mundo, para quem não é da área, vira um absurdo. Mas é a roda de conversa de crianças de 3, 4 anos, ela é desse jeito, todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, Tá. com a videoconferência que aparecem um monte de carinhas, eles querem falar mais ainda, ninguém se entende. Isso é fato. Não é ruim deixar que isso aconteça, porque isso aconteceria na escola, porque todo mundo quer Uhum. contar tudo. E eles vão aos poucos aprendendo a dar conta de ouvir o outro. Essa postura de escuta, essa postura Legal. de ouvinte, ela é construída. Que a gente faz agora que você não tem interação física? Eu tenho orientado algumas pessoas, assim, uma vez por semana, deixar todo mundo aparecer, para fazer uma bagunça mesmo, e ninguém se entender, e tá tudo bem. É só se Uhum. ver num espaço mais controlado, porque criança pequena expõe a família, então tudo que acontece dentro de casa eles querem contar. E os pequenos têm pai e mãe, então pensa a exposição, o tamanho que é para uma sala inteira, né? Um Aham. caso seu vai para no mínimo 30, 40 pessoas. Então a Sim. gente deixa assim, fica um espaço menor de tempo, mais controlado para eles se verem e contarem de brinquedos. E os professores vão também sentindo o que eles desejam mostrar, se é o quarto, se é o brinquedo novo, se é um jogo, enfim, e vão fazendo propostas em cima disso.
Mas as interações para você trabalhar com os campos de experiência, para você trabalhar com as propostas planejadas mesmo, aí em grupos menores, de Tá, 3, 4 crianças e a professora. Quando entendi. tem atividades que são muito complexas ou diferenciadas, porque abarcam alguma dificuldade pedagógica, aí precisa ser individual. E Tá. daí não tem como. Deixa eu só fazer uma Aí, observação. Um dia na escola perguntou se ela ia ficar salva. Ela fica salva 24 horas no Instagram da Comportalmente. E depois a gente salva elas, depois a gente vai ver como que a gente disponibiliza elas. Se a gente na página do Comportalmente, não sabe, mas pelo menos 24 horas é garantido de que ela fique. Então, é só legal, para tinha gente me perguntado também. sim, só para fazer, então, tentar entender. Então, depende da proposta, a turma pode ser menor ou maior. Tudo depende do nível de complexidade, de concentração Depende que da idade demanda. também. Tá, Da idade, das particularidades de cada aluno também e da sua proposta. Por exemplo, leitura de história com criança pequena, você consegue contar para a turma inteira. certo. Atividades que você quer. Eu vi essa semana uma atividade com nome, feito de Uhum, massinha, para reproduzir o nome. Cada um reproduz o seu. Então, tinha a professora fez antes um vídeo dela montando o próprio nome e explicando o passo a passo da atividade e postou. E depois ela entrou e trabalhou com grupos de 4 alunos. entendi. Então, isso é Ah, que legal. possível de fazer. Então, tá bem dinâmica. A escola ficou dinamiquíssima agora. Tudo depende da Nossa, as proposta. pessoas estão super blogueiras. Os professores são blogueiros, são youtubers, tá maravilhoso. Quem tinha vergonha na primeira semana, agora grava Não tem vários vídeos por mais. semana, né? Que E legal. daí o que a gente tenta fazer também é ampliar essas experiências. Então não dá para ser só a professora que trabalha com a parte pedagógica, que envia coisas. Então, os Sei. especialistas também. Quem faz dança, por exemplo, não é possível ter os mesmos passos, mas pensar em trabalhar os mesmos objetivos de uma outra forma Hum, é possível. A natação não é interessante. possível de ser feita, mas trabalhar este corpo, como seria trabalhado numa proposta a seco, é Sim, possível de pensar. Então, pensar nesse aluno como um todo e em todos os estímulos que eles teriam tem sido o grande desafio de todos os professores de educação física, de todos os professores de música, de todos os professores de artes, de todos os professores pedagogos. que Como legal. é que você faz para trazer isso para perto desta criança, né? Sim. Sem E terceirizar. é legal que não só as crianças vão acabar mais inteligentes, mas os adultos vão acabar muito mais inteligentes, porque a flexibilidade mental é um ponto super importante, né? Eu brinquei com uma amiga minha sobre isso essa semana. Eu falei, nossa, a gente vai ter tanto assunto quando acabar esse isolamento social. Sim. Ela estava rindo, ela falava, estou estudando história com o meu filho. Eu falava, nossa, que pessoa culta. Para qualquer Ah, mesa, agora você vai conseguir falar de tudo. E a gente ria porque é isso. Então, te tira da zona de conforto e te coloca uhum, num outro lugar que você nunca imaginou estar. sim. Isso vai ser bom. Agora, por outro lado, Nádia, você acha que pode acontecer de ficar algumas lacunas de conhecimento no repertório das crianças que vão ter que ser supridas ou no próximo semestre, ou nos próximos anos? O que você imagina? Assim, a gente volta para a incerteza. Tá. Se forem 2 meses, três Depende do meses, tempo. é uma coisa. Se postergar isso por um tempo maior, é outro cenário. Uhum, Eu penso que se nós aproximarmos as crianças dos vários conteúdos que eles têm e soubermos estimulá-los a ficar curiosos, que isso já é uhum, natural, uhum, estarem cada vez mais curiosos pelo saber, pelo conhecer, a gente vai trabalhar com o que o Vygotsky dizia lá da zona de desenvolvimento proximal, quando nós voltarmos. uhum. E daí fica mais fácil. Então, acho que coisas que são essenciais, e acho que esse tem sido o grande dilema dos professores, é olhar para todo o planejamento que tinha para 2020, escolher o que de fato é essencial, para Hum, focar e investir nisso, para depois fazer a ampliação quando voltar para a escola que presencial. bacana. Acho que esse será o grande diferencial. Quando a gente conseguir descobrir de fato aquilo que é essencial, investir bem nisso, fica fácil da gente trabalhar e aumentar as possibilidades e as relações que os meninos farão na volta para a escola. Bacana. Sim, e aí, Nádia, vai ser legal de fazer uma live pós-coronavírus, pós-quarentena, Sim, para discutir a gente está discutindo aqui o que pode acontecer, nas várias possibilidades, e a gente vai discutir o que realmente, efetivamente aconteceu. E exato. aí, Qual cenário nós teremos, né? Porque esse também é certo.
Sim, Nem a só gente está no imagina. momento muito certo. Inclusive, já vou aproveitar fazer um convite. Na sexta-feira, às 19, o coordenador Luiz Otávio do Ensino Médio, que é do Colégio Verso, vai estar aqui para falar sobre o que ele imagina também sobre como vai ficar, por exemplo, vestibular, Enem. Então, de novo, são conjecturas do que ele acha que vai acontecer. Então, quem tiver disponível sexta às 19 vai ser outra live maravilhosa. E uma pergunta Legal. muito importante, Nádia, que a gente pincelou aqui, mas eu gostaria de reforçar, é qual que você entende que é o papel dos pais agora nesse período, já que realmente eles não são educadores, e que dicas que você daria aos pais agora nesse período de quarentena para ajudar na aquisição de conhecimento ou das vivências com as crianças? A primeira dica é tenha calma. Para que Tá. tudo vai terminar, vai dar certo. Uhum. Não se desesperem. Eu acho que é a melhor dica. Tá. Faça o que é possível fazer, o seu melhor. Eu acho que isso é Uhum. um caminho. Estabeleça uma relação de fato de parceria com a escola, das crianças pequenas. Construam memórias. Se eles têm 3 Uhum. atividades para fazer, não adianta ser como a agenda de um executivo que cumpriu as 3 atividades. Eles precisam aproveitar as atividades. Se for feita uma atividade muito bem feita e que isso deixe marcas importantes, é muito mais valoroso do que fazer as 3. Uhum. Deem tempo ao tempo. A gente trabalha com os tempos das crianças. E ontem eu ouvi na palestra que eu estava assistindo que, assim, neste momento, tiraram o tempo delas. O tempo foi imposto. Então, assim, Aham. a gente precisa aproveitar o tempo que eles têm com a gente. Então, assim, uma atividade, o bastante naquele momento, porque tem muitos distratores, tem muitas coisas diferentes dentro de casa, esperem, não precisa passar para a próxima. Na escola, elas também têm tempos de descanso entre uma atividade e outra. Então, não dá para a gente querer fazer tudo e nem organizar nos tempos de rotina da escola. Organizem-se dentro dos tempos da família, do que é possível para cada família. Uma coisa que eu disse para uma mãe que me procurou esses dias foi assim: para de ouvir os grupos de WhatsApp. Não ouça. É desesperador quando você não está conseguindo fazer e tem gente dizendo que está tudo maravilhoso. Piora a Uhum. sua situação. Para de ouvir, porque cada família é única, cada criança é única, cada um tem o seu tempo, o seu modo de se organizar. Eu acho que isso é o mais importante. Os professores estão se esforçando para mandar atividades, estão se esforçando para fazer propostas interessantes para as crianças, propostas interessantes para as crianças de todas as idades. Mas isso não significa que as pessoas tenham que cumprir à risca aquela agenda. Não dá para Uhum. deixar por aí. Não quero nem saber, não farei, porque para a criança é importante. Mas também não dá para querer ticar todos os itens numa tarde só. Uhum. Busquem os tempos de vocês. Eles são individuais. Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar, porque eu acho que isso ameniza a pressão que as pessoas estão se colocando, Sim. facilita a vida de todo mundo. Sim, eu Criança, notei. o que não dá para abrir mão? Comer e dormir. Essa rotina da criança não dá para abrir mão. Precisa Uhum. comer, precisa dormir. Isso já demanda um tempão de quem tem filho pequeno. Então, Com calma, certeza. as coisas se organizam. Essa dica foi muito boa, porque os pais ficam muito ansiosos de cumprir a tabela, porque na vida adulta é assim, a gente realmente precisa cumprir todas as nossas obrigações. Mas a criança não, porque senão ela faz por fazer e ela faz, ela cumpre, só que ela não aproveita e não aprende também, né? Acaba saindo um tiro pela culatra. Entende? Ela vai fazer para você parar de pegar no pé dela. Então, assim, o que ela poderia se empenhar num desenho, ela faz 2 riscos e te devolve. Não era o que você queria, uma Que folha. elas são muito espertas, inclusive, né? Tá Muito ótimo, você espertas. fica feliz agora, então me deixa. Tem que ser isso. É. E acho que em alguns momentos negociar mesmo. Percebeu que o menino está perdendo o foco, principalmente crianças em fase de alfabetização. Nem sempre é fácil ler e escrever. Eles nem acham, às vezes, que tem a mesma lógica para ler e a mesma lógica para escrever. Então, demanda um Uhum. monte de coisas. E daí ele está vendo, a menina está vendo todas as bonecas dela, todos os jogos dela ali. O menino está vendo aquele carrinho que ele ganhou faz pouco tempo, aquele jogo que ele desejava muito jogar ali. É, e está difícil a demanda. Não é ali que ele quer ficar naquele momento. Então, Sim, conseguir abrir mão de algumas coisas e dizer, olha que está perdendo o foco, dá uma sinalizada, não precisa dar uma bronca, não precisa falar nada porque vira um estresse para todo mundo. Propõe momento da parada,
O momento da Sim, parada é importante. Oferece uma água. Depois ele volta e continua. Eu tenho brincado com algumas famílias que essa tensão é igual a vida em jogo de videogame. Tem hora que está vazio, ele precisa dar uma voltinha para voltar cheio de energia, para fazer mais um sim, pouquinho às vezes. E porque essa criança é diferente de outra. Então, talvez essa precise de mais que uma parada para fazer uma sim. atividade só. E tudo bem, não pode ser um problema. Tem que ser a solução essa. Sim. Tem uma amiga minha, psiquiatra, uma grande psiquiatra da infância e adolescência, que ela me ensinou uma coisa que durante o período de alfabetização, o cérebro da criança é tão demandado que a socialização dá uma pausa, dá uma diminuída, porque ela não consegue, ela não tem cérebro, capacidade cerebral para melhorar a função social dela e também aprender a ler e escrever. Então a gente É muita esquece, coisa. é muito complexo. Acho que a coisa mais complexa que a gente aprende na vida é ler e escrever. Eu acho que demanda muitas coisas, são muitas informações. E Uhum, fora as informações que você tem uma pressão social, sim, que é grande e ela é inconsciente muitas vezes. Mas o medo de olhar e falar, poxa vida, acho que não vai. Eu trabalhei por muitos anos como professora alfabetizadora. E eu uhum. ria porque eu falava para os pais, eu lembro de um ano que eu acompanhei as crianças. E eu ria, eu olhava para eles e falava, vocês eram tão legais o ano passado, o que aconteceu com vocês? Vocês não eram Aham, assim. Eu aham. garanto que em outubro todo mundo está lendo e escrevendo. Mas Legal. tem gente que vai ler em maio, tem gente que vai ler em Sim, junho. Calma. Mas lá para outubro, novembro, a coisa se desenrola. Porque são os tempos, e são os tempos de paradas que cada um precisa para poder entender esse sistema, porque a língua portuguesa não é fácil, ela nossa, é nossa. difícil, né? E Sim, daí, assim, com todo mundo olhando e dizendo, será que vai? Piora, né, gente? Vamos dar com um tempo para certeza. ele. Com certeza. Tadinho. Só se colocar no lugar de uma criança, com uma arma na cabeça e falar assim, aprende essa habilidade, ninguém consegue. Exato, exato. E às vezes as pessoas fazem tentando motivar, mas tem uma ansiedade tão grande ali que Sim, paralisa a criança. Então, por isso que eu falo, nesse momento de isolamento social, em que a gente não tem pedagogos em casa, e mesmo quem é pedagogo não é professor do filho, as sim. Não tem a relações são paciência, outras. né? Sim, eu vejo muitos pais que perdem a cabeça, ficam irritados. E aí, falando de Uhum, aprendizagem, né? Quanto mais punição uma criança recebe, ou qualquer ser humano, maior a taxa de ansiedade desse indivíduo. exato. E quanto mais ansioso, menos capacidade de aprendizado ela vai desenvolver também. E aí recebemos aqui a Isso doutora paralisa, Juliana. né? Sim, ó, parabéns pela live. Os pais e filhos estão precisando de compreensão nesse momento, verdade. Então mesmo. Precisa. Acho que compreensão é uma coisa que a gente vai ter que dar em doses gigantescas, cavalares, para todo É, mundo, até para nós mesmos. é, Acho que isso é importante. sim. Gente, vamos aproveitando esses últimos instantes para fazer pergunta. Quem tiver, comentem. Lembrando que sexta-feira tem a live às 19 com o Luiz Otávio para falar sobre ensino médio, como é que fica. Nádia, tem mais algum ponto que você gostaria de acrescentar, alguma coisa que você acha que é relevante, que a gente não mencionou aqui? Que você tem ouvido perguntas ou comentários? Eu acho que uma coisa assim, quando eu falo da compreensão, eu acho que uma coisa importante que ronda muita gente é a reprovação. Sim, boa. Principalmente Esse é um bom crianças ponto. que estão lá no comecinho do ensino fundamental, ou vão carregar para sempre as dificuldades porque tiveram esse momento na alfabetização. Para, a gente já tem muita coisa estressante para pensar agora. Não Sim, coloquem nos ombros de vocês, enquanto pais, mais essa. tá. A gente vai resolver junto. Agora é a hora de Uhum, estar todo mundo junto, família e escola juntos. sim, Juntos, em parceria, para o melhor desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Enfim, é para parar agora e ponderar. Então, tanto a escola precisa ponderar, quanto a família precisa ponderar. Quem tinha dificuldades pedagógicas na escola, terá em casa, gente, não vai mudar. Quem sim, ia bem na escola, irá bem agora. Quem tinha um ritmo lento na escola, terá em casa. Os sim. meninos não mudaram porque a gente está em isolamento social. Eles continuam os Uhum. mesmos. O que mudou foi o contexto só. Então, quanto mais nós compreendermos tudo isso, melhor será para todo mundo. E Nádia, como é que você tem feito essa parceria com os pais atualmente, já que não tem a proximidade física? É por e-mail? Como é que os pais têm procurado essa parceria que é tão importante? Ou como você sugere que eles procurem?
Olha, é por todos os caminhos que a gente tem direito. Então, é por e-mail, é por chat, por telefonema. Então, Uhum. você, enquanto escola, vai avaliando algumas famílias. Então, tem gente, por exemplo, que eu nem me atrevo a ligar, porque eu sei que é terrível e um telefonema vai Uhum. atrapalhar. Então, assim, Sim, de gente que fala assim, eu trabalho das 8 às 10 da noite. Por que que eu, sabendo disso, vou telefonar no meio do dia? Vai ser sim, mais uma coisa ali de estresse. Então, para esses, ou é um e-mail, ou é uma mensagem, ou é uma mensagem de WhatsApp. A gente vai achando que é melhor dentro do contexto e da configuração de cada família. Eu acho que o que perfeito. não dá para fazer é a escola se ilhar, e nem a Claro. família se ilhar. A gente precisa estar em contato. Humano, contato humano. Nem que seja para saber, vocês estão bem? Uhum. Se precisar, estamos aqui. Eu acho que é Ótimo. isso. Neste momento é o que dá para a gente fazer. Tem gente que pede ajuda, fácil. Tem gente que não pede tão fácil, que espera você contatar para dizer que está difícil. Então, a gente Sim. também vai tateando agora as particularidades de cada família, de cada adulto, porque a gente conhece muito bem as crianças. Os adultos a Uhum. gente está agora. Então, acho que é Sim. uma descoberta também para todo mundo. E acredito que as relações não serão mais as mesmas depois do Sim. isolamento. As pessoas estão muito mais próximas, eu sinto. Que bom, que bom. E, na verdade, isso é fundamental para o aprendizado, né? A proximidade entre os pais e a escola sempre foi um fator decisivo para a criança aprender. Que E bom, porque esse meio da afetividade, ele é extremamente importante para tudo na vida, né? com certeza, com certeza. É isso. Nádia, você recebeu muitos elogios aqui, parabéns, parabéns. Nádia, você é incrível. Você tem fãs aqui, não sei se eram fãs antigos seus, se você É. ganhou novos, Ah, novos fãs, mas tá cheia de fãs aqui. ô Miguel, assim vou ficar vermelho. Mas, Sou muito Nádia, muito. tímida, você sabe. Aham. Mas, ó, muitíssimo obrigado por ter participado com a gente. Eu adorei essas informações, foram preciosas. Na minha cabeça ficou principalmente a questão da parceria. É um Sim. ponto que, inclusive, eu vou passar para os pacientes. Então, ó, eu sou fã. Tem Leila Martins, sua fã. Então, você ganhou fãs mesmo. Que Mas chique, eu tô me é. achando muito chique agora. Sim. Mas esse é um ponto que eu vou reforçar com os pais, graças à sua dica, deles procurarem mais a escola. Então, para mim, foi muito proveitoso. Tenho certeza que para todo mundo que participou aqui com a gente também. Ai, super obrigada, Miguel. Você sabe que eu aprendo muito com você quando a gente conversa, então eu É tenho que recíproca agradecer verdadeira. também. Muito É obrigado, muito Nádia. bom sempre a gente estar junto. Obrigada, Leila. É Leia, não E, é? Ela corrigiu aqui, é Leia, Leia. Isso. Leia, o que vocês precisarem, se tiver pergunta que a gente que não abarcou e depois quiser me mandar, a gente pode ir respondendo, sem questão Perfeito. nenhuma. Podem ou adicionar a Nádia no Instagram ou mandarem pela comportamento, a gente reencaminha. Isso, a gente vai se falando, porque eu acho que agora, quanto mais informações todo mundo trocar, melhor. Sim. Perfeito, A gente cresce concordo. mais. Concordo. Tá bom, gente? Então, a todos vocês também agradeço a participação. Um excelente fim de dia para vocês. E até sexta-feira, às 19, conto com todos vocês, inclusive você, Nádia. Quero te ver lá com perguntas. Vou sim, pode deixar. Vou estar lá sexta-feira. Tá bom, Beijo, beijo gente. enorme. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.